Olá, seja muito bem-vindo a mais uma das lives do Esquenta aqui das Leis Biológicas Experience 2020. Na segunda-feira falei sobre o conflito do trauma, como origina-se o conflito e como o Dr. Hammer denominou a primeira lei biológica, como ele fundamentou e por que ele fundamentou da forma com que fundamentou essa primeira lei biológica. No segundo dia, ontem eu falei sobre a lei bifásica da natureza, lembra? Fase ativa de estresse, fase pós-estresse, PCLA, epicrise, PCLB. Então passamos por cada uma das fases e quais são os principais sintomas que aparecem globalmente no paciente nessas fases, na lei bifásica da natureza. E hoje vou falar sobre o contexto relacionado a por que ocorre proliferação tecidual em alguns tecidos, por que ocorre necrose tecidual, por que alguns tecidos ulceram, tem uma ulceração estomacal, por que alguns tecidos promovem uma proliferação de células, causando uma cicatriz aumentada, causando às vezes nódulos em algumas regiões. Então vamos falar sobre esses detalhes aqui na apresentação de hoje. Mas antes de mais nada, vou me apresentar aqui para quem está chegando aqui de última hora. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e há 12, 13 anos eu venho estudando o entendimento da integração mente e corpo. Por que algumas situações emocionais desencadeiam sintomas físicos para os nossos pacientes, para daí a gente conseguir relacionar esse entendimento e conseguir trazer uma melhora para o paciente. Mas antes do paciente melhorar, a gente pode se entender, possa compreender como é que funciona todo esse processo do nosso corpo e ter uma qualidade de vida melhor para nós e para os nossos familiares. E a partir daí comecei a buscar novas formações e informações sobre as leis biológicas e técnicas integrativas que me auxiliaram a entender esse mundo do mente e corpo, como o corpo funciona através das situações emocionais vividas. E a partir de 2017 eu criei o Congresso das Leis Biológicas, onde junta muita gente boa para falar aí sobre essa integração mente e corpo, falando para mais e mais pessoas, a gente semeando essas sementes aí, espalhando por várias regiões do Brasil e do exterior, essas informações das leis biológicas criadas por esse cara aqui. Vamos ver quem consegue ver ali? No Dr. Hammer, ele que fundamentou essas informações das leis biológicas, e aí a gente, honrando ele, vai disseminando esse conhecimento e ampliando, né? Porque não fica só no que ele descobriu, a gente sabe que precisa evoluir, precisa construir mais informações, juntar ferramentas para que a gente possa progredir mais e mais no conhecimento. Antes de a gente começar, então, eu vou falar que nesses 4 anos de Congresso das Leis Biológicas foram muitas pessoas impactadas, muitos comentários que eu recebi de pessoas que gostaram do entendimento da informação e acabaram progredindo mais e mais, buscando profissionais que colocam para eles essas informações. Então, qual que é o objetivo do Congresso? É mostrar vários profissionais para que você sinta qual deles te chama mais atenção, qual deles você se assemelha, qual deles você quer seguir o conhecimento, para que você possa buscar e seguir ele no Instagram, seguir no YouTube, seguir em alguma plataforma, para que você possa ter mais informações, agregar mais conhecimento e quem sabe fazer um curso com ele, para que você então possa cair de cabeça nesse conhecimento das leis biológicas, técnicas integrativas. Então, essa é o objetivo do Congresso, colocar todo mundo no palco para que daí você que está lá embaixo consiga ver quem você quer se assemelhar, quem você quer construir um conhecimento como aquela pessoa e aí correr atrás de você então progredir profissionalmente. Antes da gente começar com o Congresso, uma informação da terceira lei biológica. Então, o Congresso semana que vem, dia 9 a 13 de novembro, está chegando o dia aí. São 5 palestras no primeiro dia, nos outros dias são 6 palestras por dia. Então, fica preparado, já tem o cronograma no site leisbiológicas.com. Basta acessar lá depois, eu vou colocar de novo o link para você acessar e aí ir lá ver como funciona, quais são os palestrantes, quais são os horários e como se cadastrar, ok? Eu vou responder uma pergunta que me fizeram ontem, que eu acho que é interessante responder para todo mundo. Falaram assim: Ivan, se eu tenho um conflito, né? E eu falo aqui, ó, você viveu um estresse
você entrou na fase pós-estresse de resolução, que chamam de resolução, mas chamamos de pós-estresse, né? Quando você sai daquele estado de conflitivo, quando sai daquele estresse, você começa a ter muitas vezes sintomas aqui. Algumas pessoas têm sintomas na fase ativa, eu vou falar alguns órgãos que trazem sintomas na fase ativa posteriormente, mas a maioria dos sintomas estão aqui nessa fase. Então, sendo assim, Ivan, se uma pessoa tem sintomas na vida adulta, será que ele poderia ter vivido alguma situação na infância que o sintoma aparece na vida adulta? E isso vai ter uma palestra que um profissional vai falar sobre isso no congresso desse ano, que é o Dr. Carlos, neurocirurgião. Ele vai falar sobre essa relação do vínculo da filogênese, da evolução das espécies, como se deu a filogênese para construir as leis biológicas, e ele vai falar também desse princípio do programante e do desencadeador. Mas o que significa isso, né? Então imagine que hoje, para você estar aqui, talvez nesse horário, 7 horas da manhã, pelo menos para mim, eu tive que colocar o celular para despertar, certo? Eu tive que colocar, porque eu tenho que acordar ali 5h30 para me arrumar, para comer, para estar aqui para fazer essa live para você. Então eu tive que acordar 5h30 da manhã, mas para que eu pudesse acordar 5h30 da manhã, eu tive que colocar o meu celular para despertar. Se eu tive que colocar esse celular para despertar, eu tive que programar ele, né? Então, uns dias atrás eu programei. Então, todo dia, acorde, por favor, às 5h30 da manhã. Então, eu coloquei lá, programei para ele me acordar às 5h30 da manhã. Então, o que significa isso? Que para que eu despertasse hoje, tinha que ter um programa instalado anteriormente. Não é assim? Então, isso que acontece na nossa vida. Para que desperte um estresse aqui, eu tive que instalar anteriormente um programa. Esse programa ele é instalado devido a um conflito, vivido de forma real ou simbólica. Então, se eu vivo um conflito de forma real, eu tive uma situação de que eu vivi um acidente de carro e eu tive, a partir dali, medo de dirigir. Então é um conflito real, né? Eu tive um acidente e tive medo de dirigir. Mas uma pessoa pode viver um conflito simbólico e ter medo de dirigir, você sabia? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Uma pessoa ela pode ter medo de dirigir porque ela não está no controle da situação. Porque talvez lá na infância ela queria estar no controle da família, porque tinha brigas, discussões, desentendimentos, e ela não conseguia estar no controle da direção da vida da família. E esse contexto simbólico de eu estar no controle da situação, e quando eu não estou no controle, algum problema vai acontecer, eu me sinto culpado, porque meu pai e minha mãe brigaram, meu pai se separou da minha mãe, aconteceu alguma situação conflitiva naquele momento, aquela pessoa ela entra numa sensação de a vida inteira querer estar no controle da situação. Então não é só no carro, na vida inteira, no trabalho ela tem que estar no controle, os colegas têm que fazer aquilo no cronograma dela, a família tem que fazer tudo no cronograma dela, as coisas todas têm que sair do meu programado. E aí quando ela vai dirigir, ou pelo menos tentar dirigir, ela tem que olhar os retrovisores, tem que estar sempre controlando se uma pessoa passar na frente, se algo acontecer. Então ela está sempre querendo estar no controle, mas quando a gente dirige, sabe que nem sempre está no controle. Então o fato de ela não poder estar no controle é estar em risco. Então esse simbolismo, ela nunca sofreu acidente, ela nunca viveu uma situação traumática com o carro, mas no inconsciente dela, não estar no controle da situação é perigoso. Então quando ela está ali para dirigir, ela está simbolicamente no perigo de não estar no controle e bater em alguém, machucar alguém, porque lá atrás ela se sente culpada de não ser capaz de manter o controle da família. Faz sentido para você? Tá dando para entender essa relação? Então, pode ser de forma real, o impacto, mas pode ser simbólico, quando eu simbolizei a situação conflitiva. Então, nós podemos ter conflitos de diferentes formas. Real, simbólico, nós podemos ter o imaginário, sofrer por antecipação, o virtual, assistir algo na televisão. Não tem crianças que começam a ter medo de fantasma, medo disso ou daquilo, porque o pai e a mãe vão lá assistir filme de terror com eles com 5 anos de idade? Eu já atendi paciente assim, né? O pai vai lá assistir e deixa a criança ali de 5 anos assistindo um filme para maiores de 16 anos de idade. Não dá, né? A criança, ela não consegue distinguir o real
do virtual. Então para ela aquilo lá foi um baita susto, foi um grande perigo. Então aquilo que estava acontecendo, a anaconda lá, ou sei lá, o tubarão, assistindo um filme de terror, ela grava como impacto de perigo e aí ela começa a ter medo de algo virtual, que não é real. É virtual porque estava na telinha. Ou quantas crianças, há um tempo atrás, tinha baleia azul, que era ver algo na telinha do YouTube, e aí aparecia alguém falando: se mate, se corte, faça isso, faça aquilo contigo. É algo virtual, não está acontecendo de forma real aqui, mas virtualmente eu estou assistindo e eu acabo entrando num processo de que eu vou fazer mal a mim porque eu sigo alguém lá na internet que está falando que eu tenho que fazer determinada coisa. Então é virtual esse conflito e pode desencadear um processo de sintoma para essa criança. Faz sentido? Está dando para entender essa relação? Então nós temos conflitos que não necessariamente são reais. Então isso que a gente tem que separar no paciente para tentar encontrar qual é a real causa. Porque daí se você não acha, não, ele não viveu nenhuma perda. Mas será que é real? Será que é virtual? Será que é imaginário? Será que é simbólico essa perda? Então qual parte entrou no processo, porque daí tu não vai achar nunca se às vezes for algo virtual. A criança tem medo de fantasma porque ela assistiu algo e nem aconteceu nada na vida dela. Daí não vai conseguir achar, porque às vezes ele está assistindo o YouTube sozinho e a mãe não está controlando, não está cuidando. Como é que tu vai saber porque a criança de 3 anos de idade não vai saber falar que ela assistiu? Então é importante saber que existe essa possibilidade de ter algo ali nesse sentido, ok? Então só para antecipar esse contexto. E além disso, nós temos uma outra questão que é: nós podemos ter um programa instalado desde a infância, nós podemos ter um programa que vai despertar então o alarme no celular ali. Nós temos um programa que pode ser desde a infância, desde a gestação. Minha mãe pode ter vivido alguma situação na gestação. Então imagine uma mãe que engravida antes do casamento e tem aquele impacto que a gravidez é um problema que fugiu do cronograma. E aí essa criança que nasce ali, a hora que ela vai entrar nos períodos de relação sexual, de interação com um relacionamento, um parceiro, uma parceira, o cérebro está ligado que sexo é perigo de engravidar. Então eu tenho que evitar o sexo, é perigoso o sexo, é perigoso me relacionar com um parceiro. Então esse contexto de afetividade pode não ser tranquilo, porque tem um programa instalado anterior que ele pode disparar em alguns momentos. Ou nós podemos ter o transgeracional, que é a Letícia Bassin, que é do psicogenealogia, está dentro do Congresso das Leis Biológicas, vai falar um pouco sobre essas questões, e nós temos algo do transgeracional que possa estar armazenado em nós. Vamos dizer que a minha avó viveu uma situação de um aborto sofrido, frustrante, ou perdeu um filho cedo. Às vezes eu nunca vivi perda de um filho, às vezes eu nunca passei por nada, mas a minha filha fica um pouco doente e eu já fico desesperado, já começo a entrar num conflito, porque dentro do meu cérebro transgeracional, dentro da minha informação genética, tem um conteúdo de que? Perigo de morte, perigo de morte, perigo de morte. Então eu posso reacender uma alteração. Ou um ancestral meu viveu falência, viveu falta de comida, viveu escassez. Aí eu tenho uma dificuldade em emagrecer, eu tenho dificuldade, eu tenho que estocar comida, eu tenho que guardar. Eu nunca vivi falta, eu nunca vivi um perigo de faltar dinheiro, mas eu tenho que guardar dinheiro no banco. Eu tenho que trabalhar no banco, porque enquanto eu estou em volta do dinheiro está tudo bem. E aí eu carrego então uma informação transgeracional de falência, de dificuldade financeira. Tá? Isso é algo que o Hammer, esse cara aqui, não falou muito sobre o transgeracional, mas ainda bem que tiveram discípulos do Hammer que puderam abranger um pouco mais esses estudos das leis biológicas para olhar um pouco mais para o transgeracional. E aí conseguir entender outras possibilidades que Hammer não via e poder trazer mais resultados nos atendimentos dos pacientes. Então são vários os profissionais que vêm trazendo, e uma das escolas que vem trazendo forte esse contexto é a de Christian Flesch, que ano passado ele estava no Congresso das Leis Biológicas, Christian Flesch, e esse ano tem uma representante da biodecodagem, que é a Gladys. A Gladys vai estar dentro do evento desse ano das Leis Biológicas, falando uma palestra sobre a biodecodificação e como eles entenderam esses princípios e detalhes muito importantes que a gente precisa ter dentro do atendimento do paciente. Então fique ligado que vai ter vários detalhes importantes no congresso. Então vamos colocar o tema de hoje aqui,
que o tema da live de hoje é a terceira lei biológica, tá? Então vamos falar sobre a terceira lei. E o que é essa terceira lei? A terceira lei, ela tem a ver com o sistema ontogenético dos tecidos. O que é sistema ontogenético, Ivan? O que é ontogênese? O que é esse troço aí? Então é um processo de evolução e formação dos órgãos e tecidos do corpo derivados da embriologia. Então quando nós temos uma formação do embrião, então nós temos uma característica que é quando o embrião vai surgir, então teve a fecundação, óvulo, espermatozoide, vai ter um agrupado de tecidos ali, que é esse óvulo e o embrião que se fundiram, e agora eles vão multiplicar, fazer mitoses, até surgir então uma camada que é chamada de endoderma, né? Essa camada endodérmica e uma camada ectodérmica. Então são duas camadas embriológicas. Então quando o bebê ainda não está com o formato de bebê, né, lá dentro do útero, tem camadas que são diferenciadas ali. Eu não tenho uma cor aqui, vou colocar de preto. Temos então o endoderma, a ectoderma, e em meio surge o mesoderma. Então são três camadas iniciais embriológicas, três derivações embriológicas. Isso que é falado nas leis biológicas, que são camadas embriológicas, derivações embriológicas. Então existe, devido ao endoderma, o surgimento de alguns tecidos específicos, devido ao surgimento do mesoderma, outros tecidos específicos, e do ectoderma, outros tecidos específicos. Tá? E esses tecidos específicos, eles vão funcionar de forma diferente perante a um estado conflitivo, perante um estresse. E é isso que é importante a gente saber, porque se eles funcionam de forma diferente, às vezes eles vão ter sintomas em uma fase e outros vão ter sintoma em outra fase. Às vezes eles vão ter proliferação de tecido numa fase, às vezes vão ter necrose de tecido em outra fase. E aí se a gente pega um paciente que ele está com proliferação tecidual, vamos dizer que ele está com um tumor em proliferação, a gente vai saber se ele está em estresse ou se ele já saiu do estresse naquele momento que é diagnosticado esse tumor. Se o paciente está com uma úlcera no estômago, a gente vai saber se é uma fase de estresse ou uma fase pós-estresse. Por que é importante saber? Porque se o paciente ainda está em estresse, a gente tem que saber que o paciente precisa mudar algo na vida dele que está fazendo mal a ele, e porque se ele continuar nisso, o sintoma vai continuar. Se ele está na fase pós-estresse, significa que ele já mudou aquilo na vida dele. E ele está simplesmente numa fase pós-conflito, se reestabelecendo, mas vai surgir um sintoma momentâneo ali para que o corpo consiga se restaurar. Então é importante nós como terapeutas sabermos desses detalhes para incluir na terapia e saber qual é a pergunta que temos que fazer para o paciente. Porque se ele está num conflito de estresse, vamos dizer que está com queimação, gastrite. Se ele está na fase de queimação e gastrite, a gente sabe que ele está em fase ativa de estresse. Então ele está em estresse. A pergunta que nós temos que fazer é aqui: o que aconteceu logo antes que começou a dor que você entrou em estresse? Específico de uma raiva indigesta, uma contrariedade indigesta. Porque se a dor começou aqui, a queimação começou aqui, a gente tem que ver aqui o que aconteceu. É um dia antes, 2 dias antes, no máximo, ali, aqueles dias que começou a dor, o que você estava vivendo e ainda está vivendo. Porque ele ainda não saiu daquele estresse, o que ainda você está passando. Agora, se a dor aqui, vamos dizer que é uma dor articular. Se você começou a ter uma dor aguda articular, aqui, você não pode perguntar o que você fez que desencadeou essa dor agora. Porque aqui pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos em fase de estresse. E aí se você perguntar o que aconteceu quando você começou a ter dor, não vai fazer sentido para o paciente, porque ele não passou por nada, porque ali ele relaxou e aí ele começou a ter dores. Se você não está entendendo muito essa informação, tu vai lá no vídeo de ontem que eu falei um pouco mais
sobre essas informações da segunda lei biológica, tá? Então vai lá no feed do Instagram que tá lá as informações, ou acessa dentro do Congresso ali, quem tá no WhatsApp do Congresso, eu mandei o vídeo de ontem lá para vocês verem também, ok? Então nesse sentido, se você está em fase de resolução, fase pós-estresse, você sabe que entrou num padrão de relaxamento a algo. Então vamos dizer que essa pessoa, o filho foi morar em outro país há 20 anos e ela sofre com ele não poder voltar, porque ele não volta, eu queria que ele estivesse aqui, então simbolicamente eu queria trazer meu filho para cá. E depois de 20 anos o filho voltou e a hora que ele voltou ela começou a ter dor no ombro. Por que ela começou a ter dor no ombro? O que aconteceu? O teu filho voltou e você está estressado agora que o filho voltou? Não, eu queria tanto que ele voltasse, né? Então ela relaxou nesse momento. E aí a causa pode estar lá 20 anos atrás. Então a pergunta que tem que ser feita é: o que você relaxou agora que o sintoma começou a aparecer? Tive uma palestra que eu fui dar uma vez que uma menina falou assim: eu fui no terapeuta, ele me falou que a dor no meu joelho é porque eu saí de casa para estudar na faculdade. E quando eu saí de casa para estudar, aí eu comecei a ficar longe da minha família e por isso que eu comecei a ter dor no joelho. Mas daí eu perguntei, isso foi há quanto tempo? 2 anos. E a dor continua? Sim. Então se a dor continua é porque o terapeuta não achou a causa. Né? Porque se ele falou que quando houve a mudança começou a ter dor no joelho, não faz sentido. Porque lembra que a dor no joelho vai começar quando ela relaxa. Então não é a mudança que gerou o estresse para ela. A mudança gerou uma resolução, um sair do estresse. Porque ao ela ir para a faculdade, ela parou de ter que se submeter ao pai. Dizer amém a tudo que o pai quer. Agora na faculdade eu posso sair para balada a hora que eu quero, eu posso sair com meus amigos a hora que eu quero, ele não precisa estar sabendo de nada. Eu saio, eu vou me divertir, eu vou passear e eu não tenho regras de a hora de dormir, a hora de que eu tenho que tomar banho, a hora que eu tenho que escovar o dente, a hora que eu tenho que fazer tudo. Então lá dentro da faculdade eu estou livre. Então a situação conflitiva não estava na hora que ela saiu de casa. Ela relaxa a hora de sair de casa e por isso o sintoma começa a aparecer. Só que lembra que ontem eu falei que ela sai de casa, só que todo fim de semana ela volta para casa, porque os pais querem que ela volte para casa no final de semana. Então todo final de semana ela volta no estresse. Ela sai durante a semana, volta no estresse. E aí o sintoma não melhora. Porque ela está sempre voltando a se submeter, voltando a ter que dizer amém, voltando a se incomodar com aquela situação. Então é permanecer no estado conflitivo, ok? Então só para entender essa relação que a gente pode ir e voltar e a gente pode ter padrões diferentes de comportamento. Mas principalmente quando nós falamos então na terceira lei biológica, sistema ontogênico na natureza, nessa relação do embrião formar o endoderma, mesoderma e ectoderma, isso se diferencia em alguns tecidos que o Huber começou a observar. Ele começou a observar que os tecidos que derivam do endoderma, vamos colocar aqui, então o endoderma são os tecidos mais primitivos, são como se fosse um intestino primitivo. Então nós temos toda a camada de esôfago, estômago, duodeno, intestino, a parte de intestino grosso, intestino delgado, então pulmão, alvéolos pulmonares, nós temos uma parte do rim, os canais coletores do rim, nós temos o testículo, a região da próstata, o útero e o ovário, são regiões derivadas do endoderma. Claro que o testículo, o ovário, eles têm duas derivações. Então pode haver órgãos que têm mais de uma derivação embriológica, que pode vir mais de um tecido dessa região. Então, por exemplo, o coração, nós temos o endocárdio, nós temos o miocárdio, que é derivado do mesoderma, nós temos a parte das artérias coronárias e a parte do nervo motor, que inerva o coração. Nós temos as derivações de todas as camadas. Então nós podemos ter um órgão com várias estruturas de diferentes camadas embriológicas. Então a gente precisa saber que existem tecidos diferentes e comportamentos diferentes. A mesma coisa no rim.
Se temos a parte endodérmica, que é os canais coletores do rim, essa parte tem a ver com retenção de líquido e está relacionado a conflitos de abandono, desabamento da existência. Mas nós temos uma camada que é derivada do mesoderma e essa camada do mesoderma é o parênquima renal, o globérulo renal, e ele tem a ver com conflitos de líquido, então enchentes, alagamentos, situações de temporais, ou eu vivi um conflito dentro da água. Então eu posso ter um conflito relacionado ao parênquima renal, que pode desencadear aumento da pressão arterial. Agora eu posso ter um conflito relacionado à parte ectoderma, que é a pelve renal e os ureteres. E essa pelve ela tem relação com o conflito de perda de território. Não tem um cachorro que vai demarcar o território urinando? Então se outro animal invade o meu espaço, eu vou lá urinar para demarcar esse espaço. Então nós temos conflito mais social, que é derivado mais da parte mais evolutiva, que é o ectoderma. Ficou claro? Então, nós podemos ter um órgão que deriva só de um tecido ou um órgão que deriva de mais de um tecido ao mesmo tempo. Então, vamos separar então, endo, meso e ecto aqui, de inicial, para que vocês não confundam muito a cabeça. Tá? Então, ontem eu falei que quando nós vivemos um conflito, nós temos uma alteração do psique no cérebro e no órgão. O cérebro é uma região onde tem um centro que comanda cada um dos órgãos e tecidos do corpo. Certo? Então existe um centro que comanda o meu movimento da minha mão, existe um centro que comanda a minha fala, existe um centro que comanda a minha digestão, existe um centro no cérebro que comanda cada estrutura do meu corpo. Quando nós falamos de tecidos mais arcaicos, que são do endoderma, eles servem para o nosso processo de sobrevivência. Os animais mais primitivos tinham essa camada para sobreviver. Eles precisavam comer, tomar líquido, respirar e reproduzir. Essa é a função de manutenção da vida. A minha manutenção da vida, porque eu preciso respirar, eu preciso comer para me manter vivo e eu preciso procriar para manter a minha espécie viva. Então isso faz com que todo o processo de necessidade de manutenção de vida está relacionado ao processo endodérmico. E nesse processo endodérmico, ele tem o centro de controle principal dos órgãos endodérmicos na região do tronco cerebral. Então aqui, tronco. Essa parte aqui controla cada um desses órgãos e tecidos. Deixa eu pegar aqui, para vocês verem. Esqueci de trazer perto. Vamos lá. Vamos ver como se fosse um corte, né? Se fosse um corte tomográfico, uma tomografia desse tronco cerebral, a gente teria cada um dos focos que representa cada um dos órgãos do nosso corpo. Aqui tem o fígado, aqui tem o pâncreas, duodeno, intestino delgado, intestino grosso. Então nós vamos passando por cada um dos órgãos e tecidos do corpo e cada um tem um centro que comanda cada um dos órgãos. Então no nosso cérebro, se nós tivéssemos um corte, é como se nós cortássemos aqui, ó, cortando aqui é o cerebelo, aqui o tronco cerebral. Se nós cortássemos aqui na tomografia, veríamos essa imagem aqui. Tá? E aí poderíamos, nas tomografias mais antigas, observar a região dos focos, aonde poderia estar em disfunção. Aqui, útero, ovário, né? Próstata e região relacionada ao testículo. Então teríamos uma zona, sim, no Instagram é sempre invertido porque eu preciso olhar os comentários de vocês, tá? Então o Instagram eu não tenho como fazer um processo da imagem ficar reta, é sempre como se fosse um espelho para vocês. No YouTube está aparecendo normal, ok? Então, nesse sentido, essa tomografia, se nós cortássemos, poderíamos saber cada um dos tecidos, centros de controle de cada um dos órgãos derivados do endoderma. E esses tecidos mais primitivos, mais arcaicos, eles têm uma função necessária para a sobrevivência, certo? Então vamos pensar assim, se a glândula salivar, ela tem uma representação endodérmica e ela tem um centro de controle aqui no tronco cerebral.
essa glândula salivar, ela tem uma necessidade de sobrevivência. Qual que é essa necessidade de sobrevivência? Eu pegar um alimento, pegar um bocado de alimento para eu nutrir. Nesse contexto de pegar um bocado de alimento para eu me nutrir, não sei se vocês já perceberam isso, quando vocês passam na frente de um restaurante, tem aquele cheiro assim, de churrasco, o cheiro daquela comida que você ama tanto, aquele alimento que você tanto deseja, você passa ou vê alguém comendo aquele alimento, não te dá água na boca? Começa a salivar um pouco mais? Então a função da glândula salivar é aumentar a capacidade de produzir saliva para que eu possa pegar o alimento e engolir mais facilmente. Imagine se você não tivesse saliva e você fosse comer uma paçoca. Você iria comer e ela começaria a se espalhar pela tua boca. E como é que tu ia engolir ela inteira? Porque um pedaço estaria no dente, aqui outro pedaço aqui, tudo espalhado. Então a saliva ela vai impregnar todo esse bolo de alimento para que ele junte esse bolo de alimento e você consiga engolir, escorregar mais facilmente. Já tentou escorregar num tobogã de piscina sem água? Ele fica... vai freando, tu não vai escorregar. Quando tem água, tu escorrega. Então o líquido facilita eu fluir aqui o alimento e eu pegar aquele alimento para mim mais facilmente. Então se você está com um desejo de um alimento, não começa a salivar mais? Uma criança, e a gente poderia pensar que uma criança pequena que tem um contexto de desejo do seio da mãe, mas ela é podada com o seio da mãe, ela pode começar a produzir saliva em excesso, porque ela tem um desejo de pegar o bocado e não pode, e não permitem, e não tem acesso àquele seio. E aí eu posso ter uma proliferação de fase de estresse. Então, quando eu estou em estresse, porque eu sinto o cheiro do alimento, mas não posso tê-lo, há uma proliferação de tecido. Então, se eu estou em fase ativa de estresse e eu quero pegar aquilo para mim, eu tenho que aumentar minha produção da glândula salivar. Então, vai aumentar a produção de células. Vou proliferar células para produzir mais saliva para eu conseguir me alimentar mais facilmente, ou pegar aquele alimento mais facilmente. Mas também, não sei se vocês já viram aquelas pessoas que produzem saliva e tem que ficar cuspindo a saliva, né? Então eles têm que ficar cuspindo. Minha avó, quando estava na época próximo ao falecimento, ela não conseguia engolir, ela tinha que ficar com um paninho cuspindo aquela saliva, porque ela não conseguia descer. Aí nós temos duas funções da saliva, que é impregnar o alimento para facilitar engolir, mas também se eu coloquei algo ruim na boca, eu também, se a paçoca está estragada, eu tenho que impregnar ela de saliva para cuspir mais facilmente, senão eu não vou cuspir tudo, vai ficar uns pedacinhos lá na minha boca, eu tenho que eliminar aquilo que é tóxico, aquilo que é ruim para mim. Então eu posso aumentar a produção de saliva, mas uma saliva mais repugnante, mais com uma sensação de rejeitar aquele alimento. E aí eu posso ter duas funções: impregnar para engolir mais fácil, impregnar para cuspir mais fácil. Faz sentido? Tá dando para entender? Vai me dando um ok aí, só para saber se eu estou no caminho certo, vocês estão conseguindo compreender essa relação. Então, em fase de estresse, eu preciso aumentar a glândula, a função. É a mesma coisa que o estômago. Se eu com o estômago eu estou não digerindo uma situação, eu estou em estresse, na curvatura maior do estômago, que é derivada do endoderma, que a curvatura menor é ectoderma, tá? Então a curvatura maior, que é endodérmica, nessa curvatura maior, eu tenho que produzir mais suco gástrico. Porque se eu produzir mais suco gástrico, eu vou conseguir digerir aquele osso que eu engoli, aquele alimento pesado, né? Churrasco de fim de semana, domingo, lá você assim comeu 1 quilo de carne, e aí quer que teu estômago digira. Então você vai ter que dormir, né, depois do almoço, claro, né? Você vai ter que deitar lá e ficar, né, só esperando o teu estômago jogar. Eu tenho que produzir o máximo possível de sangue, levar nutrientes para lá, para que o estômago possa trabalhar da melhor forma possível, para que possa digerir aquele alimento. Então só o estômago tem que funcionar, o resto desliga, né? Então deve ter um cansaço enorme.
Então, nesse sentido, se eu como pão demais, se eu como coisas pesadas demais no almoço, claro que eu vou ter um cansaço pós-almoço. Porque, prioridade é lá. Então, joga toda a energia para lá, para de pensar, para de trabalhar, desliga um pouco aí para que funcione bem lá embaixo. Então, eu vou ter um cansaço pós-almoço. Então, eu preciso saber que eu tenho que aumentar a função do estômago, da glândula, para que produza mais suco gástrico para digerir melhor o alimento. Se eu tenho uma perda, o ovário vai proliferar tecidos, aumentar a função para produzir mais capacidade de reproduzir novamente. O testículo tem que produzir mais espermatozoide para poder fecundar novamente e restabelecer aquela perda. Então, no mundo animal não pode se esperar. Se morreu um filhote, eu tenho que logo repor, porque o grupo precisa ter bastante gente. Uma matilha precisa ter animais. Um rebanho precisa ter animais, senão a gente vai se extinguir, vamos morrer todos. Então eu preciso, a importância inicial é sobrevivência da espécie. Então eu tenho que reproduzir para manter a espécie. Então nesse momento de fase de estresse eu vou ter uma proliferação tecidual nesses tecidos derivados de endoderma relacionado a ovário, testículo, útero, né, e próstata também. Então vai ter uma proliferação que pode, se muito intensa, ou conflito muito intenso, ser chamado de um tumor. Né? Então nessa fase que é diagnosticado um tumor maligno de tecidos derivados do endoderma. Porque ele está proliferando e não para. Então ele está numa proliferação enquanto eu permaneço em fase de estresse. E aí, quando eu relaxo, quando eu saio do estresse, aquele tecido que foi proliferado em fase de estresse, agora ele tem que ser necrosado. Então eu tenho que agora eliminar aquele tecido em excesso que foi produzido na fase de estresse. Então tem uma necrose tecidual na fase pós-estresse. E essa necrose, ela vai então causar a decomposição daquele tecido que estava relacionado lá naquele momento, tá? De fase ativa de estresse. Então vão ter necessidade de micro-organismos, micobactérias, bactérias, fungos no local para restabelecer o tecido. Amanhã eu vou falar então sobre cada um dos micro-organismos e por que eles aparecem em alguns tecidos, tá? Então vamos falar sobre essa parte de bactérias, fungos e tudo mais. A menopausa precoce está relacionada a qual conflito? Pode estar relacionado tanto a perda, uma perda que foi frustrante demais, que ativa o ovário, quanto uma relação já mais na parte ectodérmica de perda de território, mas uma perda de parceiro. E aí bloqueia a menstruação para a mulher, mas tem algumas variáveis que a gente precisa entender também. Tá? Quando eu falo então de endoderma, eu tenho a proliferação em fase ativa, fase pós-estresse, necrose, e aí uma volta à normalização dentro do possível. Se existem micro-organismos, vai talvez eliminar esse tecido em excesso por completo, e esse tecido em excesso por completo, ele vai voltar a uma normalidade do ovário, não restando nenhuma parte proliferada, ou uma necrose, ou cavernas naquele tecido. Agora, se não tem micro-organismos, se o conflito foi intenso demais, pode ter resquícios, tá, de alguma proliferação de um cisto, que é um cisto encapsulado, ou uma relação de algumas cavernas que podem aparecer quando é feito, às vezes, algum ultrassom, quando é feito algum exame de imagem. Tá? Essa é a parte endodérmica. Agora vamos partir para a parte mesodérmica. Na parte mesodérmica nós temos 3 diferenciações. Então o Hammer, devido a essa análise da tomografia cerebral, ele viu que existiam diferenciações com relação aos tecidos do mesoderma. Então, do mesoderma, nós teríamos o surgimento de tecidos do mesoderma de transição, que estariam ligados à musculatura lisa dos órgãos. Nós teríamos o mesoderma, que ele denominou como mesoderma antigo, que estaria no centro de controle do cerebelo e estaria relacionado a proteções do corpo. E quando nós falamos relacionado a mesoderma novo, que estaria aqui na substância branca, na medula cerebral, o centro de controle estaria relacionado mais à parte músculo-esquelética do corpo. Então por isso que nós temos que diferenciar esses tecidos, porque eles funcionam de forma diferente também.
Então, quando nós olhamos o mesoderma de transição, nós teríamos aqui no mesencéfalo, então, que é logo acima do tronco cerebral, entre o tronco e a parte da substância branca, do sistema límbico aqui e do neocórtex. Então, essa separação aqui, que é o mesencéfalo, que estariam os órgãos, então, relacionados à motilidade dos tecidos, dos órgãos. Então, por exemplo, eu tenho uma musculatura do intestino que faz com que ocorra o peristaltismo. O que é o peristaltismo? É o movimento do intestino para eliminar as fezes. Então, se eu tenho uma contração do intestino que leva as fezes para o ânus, para a evacuação, eu estou funcionando bem. Então, eu tenho esse controle normal. Agora, se eu tenho um conflito relacionado a essa musculatura lisa, que está relacionado muitas vezes a não ser capaz de progredir uma situação, parece que algo não sai do lugar, meus filhos não evoluem, não crescem, meu esposo ou minha esposa parece que não desenrola na vida, não segue o rumo, não muda o jeito de ser, eu queria que fossem diferentes, eu queria que crescessem, eu queria que evoluíssem na vida, minha mãe, meu pai, parece que não mudam, estão sempre brigando, eu queria que progredissem, eu queria que evoluíssem, mas não sai do lugar, aí eu tenho uma trava no peristaltismo. Só que, então, mesoderma de transição, MT. Se eu tenho mesoderma de transição em conflito ativo, eu tenho aumento de contração local. Então, naquele lugar, é o cólon descendente. No cólon descendente do intestino, eu tenho um pequeno local de conflito relacionado a isso que eu estou vivendo com meus pais, tá? Ou com meus filhos. Aí eu tenho naquele cólon descendente, essa relação com meus filhos, eu tenho uma contração mais intensa. Entretanto, no resto do intestino, eu vou ter uma paralisia do intestino, ou vou ter uma diminuição do peristaltismo. E isso vai fazer com que a pessoa ela entre numa situação de travar o intestino não flui. Eu fico 2, 3, 4, 5 dias, uma semana sem o intestino andar, porque as coisas na minha vida não andam, porque as coisas na minha vida não fluem. E eu queria que fluísse, mas não flui do jeito que eu quero. Enquanto eu estou nessa percepção, eu tenho a parada do movimento peristáltico do intestino. E aí, quando eu, enfim, saio do estresse, eu vou ter aqui um aumento da contração agora geral. E na crise epileptóide, que eu falei ontem, nós temos a cólica intestinal e a diarreia. Então, a diarreia acontece aqui, ó, nessa crise epileptóide. Então, entenderam? Na fase ativa, aumento da contração clônica local, onde está o conflito específico, mas nós temos todo o resto do intestino que ele está paralisado, ele não movimenta como antes, diminui a função. Então, só contrai o local onde eu estou em conflito. E aí, no resto, eu tenho uma diminuição do movimento. Agora, quando eu saio do estresse, volta ao funcionamento aqui, né? Diminui lá no local o peristaltismo, mas volta o movimento geral e aí na fase da crise epileptóide tem uma cólica intestinal. A mesma coisa do vômito. Eu tenho uma contração involuntária e eu vomito. Ou do miométrio, que é a parte da musculatura uterina. Na musculatura uterina, eu tenho o aumento do tecido, que é o mioma. O mioma surge na fase de estresse. Então, eu estou em mioma porque eu me sinto incapaz de reter um filho, eu me sinto incapaz de manter uma gravidez, eu tenho perigo de perder uma gravidez, ou eu tenho uma sensação onde que eu me senti incapaz de expulsar um feto na hora do parto. Então, eu me senti incapaz de expulsar o feto, me senti incapaz de evitar uma perda da gravidez, ou simbolicamente, eu queria deixar meus filhos em casa, porque se meus filhos estão em casa, que o útero é a primeira casa de todos, né? Então a primeira casa minha é o útero. Só que simbolicamente eu posso ver o momento do filho ir para a faculdade, do momento do filho casar, da filha casar, como uma sensação que eles estão saindo e eu queria retê-los aqui. E aí eu posso entrar numa proliferação tecidual da musculatura do útero e aí desencadear um mioma no útero. É uma possibilidade. Claro que eu estou dando exemplos, existem infinitas outras possibilidades, eu só estou colocando uma pincelada de possibilidades aqui, tá? Para que vocês possam relacionar um pouquinho, porque em uma hora a gente não consegue ver tudo, tá? E aí eu entro daí na fase pós-estresse, uma degradação do mioma,
e volta à normalidade com uma cólica menstrual na fase da crise epileptóide. Nessa crise há então essa sensação da cólica. E aí eu entro nessa sensação de eliminar então aquele feto, por exemplo, é como se eu quisesse eliminar aquele tecido, como se no intestino eu quisesse eliminar aquela sujeira nessa fase de crise epileptóide, como se fosse uma expulsão mesmo da sujeira, da eliminação daquele tecido. Então, endoderma, mesoderma de transição. Mesoderma de transição seria um corte aqui no mesencéfalo, apareceria uns focos de alteração. E agora temos o mesoderma antigo. O mesoderma antigo, que seria o centro de controle no cerebelo. E esse centro de controle no cerebelo, ele está relacionado a tecidos de proteção. Então nós temos a epiderme, logo abaixo da epiderme nós temos a derme. Tá? A derme é um tecido de revestimento abaixo da epiderme que serve de proteção a ataques. Então, se eu tenho um contato, uma perfuração, eu tenho essa derme perdendo a sua integridade. E ao perder a integridade, ela também vai aumentar a proliferação tecidual em fase de estresse. E esse aumento da proliferação tecidual na fase de estresse, ela vai fazer com que aumente aquele tecido e produza um tecido mais rígido, mais forte, para evitar com que eu seja perfurado novamente. E aí pode ter os queloides. Os queloides podem surgir nesse momento para aumentar aquele tecido de resistência, para evitar um novo ataque local. Pode ter o pericárdio, a pleura, o peritônio, que são camadas que revestem os órgãos internos, reveste o coração, o pulmão, reveste toda a parte do intestino, que também servem de proteção a esses órgãos. E essa camada de proteção a esses órgãos, se eu me sinto com uma perfuração interna, eu vou ter então essa proteção, aumento da proliferação, para aumentar a capacidade de proteger essa região. Por exemplo, se nós temos na região do mesentério uma perfuração, eu vou ter uma proliferação com o surgimento, às vezes tem uma retenção de líquido associada às ascites, que são inflamações abdominais onde o paciente fica com um baita barrigão, né, cheio de líquido, para que ele possa ali regenerar aquele tecido posteriormente, uma proteção adicional. Tá? E aí nós temos uma relação então de aumento na fase ativa de estresse e uma diminuição na fase pós-estresse. Então, se eu saio do estresse, desse conflito de ataque, eu vou poder ter, então, nesse momento, uma degradação do tecido que foi proliferado. O cérebro não é burro, não. O nosso corpo não é burro. Se aumentou o tecido, uma hora tem que degradar. Então, se eu ajo naturalmente, se eu vivo os estresses, consigo sair dos estresses, eu consigo passar pelas situações naturais, eu não tenho por que ter perfuração ou alteração de necrose ou alteração de proliferação tecidual. Eu vou naturalmente ter um estresse, é natural, todos nós vivemos, mas depois do estresse eu vou ter uma reestruturação do tecido e voltar à normalidade. Só que não é simples assim. Todos nós vivemos conflitos que às vezes é difícil de solucionar, que às vezes não são nem nossos, são coisas de infância, são coisas transgeracional que a gente carrega. O cérebro nosso não nasce virgem sem nenhum conflito. Nós carregamos os conflitos dos nossos entes. E aí, se eu não resolvo esses conflitos, a propensão de ter aumento de função em alguns tecidos é grande. Aumento de função da glândula hipófise, aumento de função da glândula mamária. E ter uma proliferação tecidual, causando então na glândula mamária, que é derivado do mesoderma antigo, então um tumor, um câncer glandular. Porque eu tenho uma proliferação, e lembra a proliferação em fase ativa de estresse. Tá? Então nós vamos ter esse padrão ali nesse momento. Então nesse sentido, né, a terapia sistêmica falou, dicionário, os miomas podem ser os filhos que eu não se teve. Mas se esses filhos não se teve, é uma incapacidade de poder gerar um filho, que é o que eu falei anteriormente. Então, sem premusculatura é uma incapacidade. Então é uma incapacidade de reter um filho dentro do meu útero e criar. Então esse é o contexto. E se essa pessoa teve essa incapacidade de ter filho no transgeracional, provavelmente teve problemas relacionados a filhos perdidos. Tá? Ou filhos que
houve algum problema, houve alguma situação, houve alguma dificuldade. Então isso pode acontecer, ok? Então tem que sempre olhar esse padrão específico dessa incapacidade de reter, manter ou evitar perder um filho, que é o querer segurar. E aí quando essa mulher se sente incapaz, porque se ela se sente incapaz de ter, é porque ela tentou e não deu certo, tentou e não deu certo, tentou e não deu certo. Tá? Então ela achou que estava, mas não estava, achou que estava, mas não estava, achou que estava, mas não estava. Tá? Só um pouquinho, pessoal, no YouTube parece que saiu o som. Deixa eu só ver o que eu posso fazer aqui. Só estou pedindo para eles virem para o Instagram, porque aqui não está conseguindo, no YouTube eles não conseguem me ouvir. Então, deixa eu só colocar o Instagram aqui para eles. Coisas de internet, né? Então, quando nós entramos nesse sentido do mesoderma, antigo, proliferação em fase ativa, fase pós-estresse, degradação do tecido, ok? Agora, nós temos o mesoderma novo, porque o Hammer diferenciou. Então, se aqui está no tronco cerebral um pouco mais acima, no mesencéfalo, é um tipo de função. Se está aqui no cerebelo, é outro tipo de função. Se está aqui na medula cerebral, na região da substância branca, ele tem um outro tipo de função. Então, para diferenciar essas funções, a gente tem que saber que tem uma ação diferente. E quando nós entramos nesse tecido aqui, mais neocórtex, mais medula cerebral, nós temos uma função diferente, um contexto diferente, que será, então, que até agora nós tínhamos uma proliferação tecidual em fase ativa de estresse. Agora é o contrário. Quando nós temos em fase ativa de conflito com relação à parte muscular, ou a parte ligamentar, articular, enquanto eu estou em fase ativa de estresse, eu tenho necrose tecidual, eu tenho perda de função. Por isso que algumas pessoas vão ter osteoporose em fase ativa de estresse, vão ter ruptura de ligamento, ruptura de musculatura, tá? Em fase ativa de estresse, ruptura de tendão em fase ativa de estresse. Por quê? Eu estou degradando aquele tecido até romper. Ou eu estou degradando a articulação até ter uma rigidez articular tão grande que me trava o movimento, porque está osso com osso, a articulação não existe mais. Então eu preciso saber que eu posso ter dor em fase ativa de estresse na articulação devido à degradação do tecido por tanto tempo. Então, nessa fase ativa de estresse, necrose tecidual em fase ativa de estresse e vai degradando as sensações de incapacidade. Então, para que serve a parte músculo-esquelética? Para eu me sentir capaz de fazer as atividades, eu correr, eu andar, eu falar aqui com vocês, eu estar aqui agindo, escrevendo aqui, atendendo os pacientes. Então, eu me sinto capaz de exercer a minha função. Para isso que serve. Agora, se eu me sinto que essa capacidade não está sendo exercida de maneira adequada ou de forma que eu gostaria que fosse, eu entro em estresse. Porque eu não estou me sentindo capaz de abraçar meus filhos porque eles estão longe, de trazer para perto de mim, de afastar alguém que veio me incomodar. Eu me senti incapaz de correr para o lugar onde eu queria ir, direcionar para onde que eu queria ir. Eu me senti incapaz de mostrar que eu sei as coisas. Eu me senti incapaz de me manter ereto, porque eu tive que baixar a cabeça daquela pessoa que veio me desagradar em um determinado momento. Então eu tive que me curvar, eu tive que me submeter a uma situação e isso fez com que eu entrasse em estresse. E enquanto eu permaneço tendo que me submeter à pessoa, eu não podendo proteger, não podendo afastar, evitar que o meu filho e o meu esposo fiquem brigando, enquanto eu não consigo dar suporte aos outros, eu estou em fase de estresse. E aí vai gerando a degradação desse tipo de tecidos, tá? E vamos desencadeando uma alteração músculo-esquelética.
Existem outros órgãos, como o baço, como também tem testículo, tem ovário na parte do mesoderma também, que tem necrose tecidual em fase ativa de estresse. Tem tecidos também da parte do glomérulo-parênquima renal, que tem degradação de tecido em fase ativa de estresse também. Tá? Então, tem muitos órgãos aí que não dá para colocar em tudo isso em uma hora. Nessa fase, então, redução, e quando eu saio do estresse tem a proliferação do tecido. Aqui vai aumentar o tecido, porque se necrosou em um momento, agora eu tenho que proliferar. Se eu tive uma osteoporose, enquanto eu estou na sensação de desvalorização, de incapacidade, mais profunda possível, né, essa incapacidade, eu posso, quando eu saio do estresse, voltar a armazenar cálcio no osso e reestabelecer aquele tecido, desde que eu saia do conflito. Lembra? Fase ativa de estresse, degradação do tecido, fase pós-estresse, volta à normalidade. Então eu posso sim voltar à normalidade desde que eu saiba qual é o padrão conflitivo. Tá? Então nesse sentido é importante saber a fase então de estresse, se a pessoa está com necrose tecidual, lesão ligamentar, lesão muscular, ela está vivendo ainda em fase de estresse. Ou ela sai do estresse, inflama, volta ao estresse. Faz do estresse, inflama, volta ao estresse. Que são as poliartrites, que são as artrites, ou são as situações inflamatórias musculares, tendinosas, ligamentares, que vão e voltam e não saem do lugar, porque a pessoa está sempre vivendo, repetindo o mesmo conflito. Tá? Então é importante entender que qual é o padrão conflitivo para normalizar, então, a partir daquele momento, essa informação. E vamos ao último tecido, tá? Para dar tempo aí, tecido ectodérmico. Então, o ectoderma... Então, o ectoderma, ele tem uma relação parecida com esse processo, né, de mesoderma novo. Então, esse cérebro novo, que é tanto o mesoderma novo quanto o ectoderma, ele tem mais uma função de social, uma relação de território social, uma relação de procriação, mas mais no contexto sexual. Então, minha sexualidade, a minha parceira... meu relacionamento comigo, com a minha parceira, com meus filhos, essa integração relacional de contato ou separações e convívio em território social. Então esses são os principais conflitos do ectoderma. E essas relações de vivências sociais, quando não vividas de forma legal, vão gerar os sintomas nessa parte. E aí temos os sintomas ectoderma, também temos necrose tecidual em fase de estresse. Então, por exemplo, nós temos a vesícula no ectoderma na fase de estresse. Na fase de estresse eu vou ter uma degradação dos ductos biliares pancreáticos da vesícula, do ductus ali do seio. Os ductos do seio são ectodérmicos. A parte do esôfago, os 2/3 inferiores do esôfago, a curvatura menor do estômago, é ectodérmico. A nossa epiderme, a pele aqui, o nosso senso sensorial de toque, o sensorial de olfato, de gustação, de audição, de visão. Então, claro que tem outros tecidos juntos, tá? Mas, o geral, o sentido relacionado à parte, então, quando nós falamos do sentir, do sensorial ectodérmico. E aí, quando temos fase ativa de estresse, ou temos necrose, ou temos, além da necrose, perda de função. Então, uma pessoa pode ter perda de olfato, perda de gustação, perda de audição em fase ativa de estresse, perda da sensação do contato físico. Eu não sinto toque naquela região. Então, eu posso ter perda de sensibilidade na pele, perda de faro, de gosto em fase de estresse. Por quê? Porque aquele gosto, aquele cheiro, aquele contato me lembra uma frustração. Então, se eu fico sentindo aquele cheiro de novo, eu lembro daquela pessoa e eu me sofro de novo. Se eu sinto o cheiro daquele perfume, daquela namorada, daquele namorado dos 18, 19 anos de idade que eu sofri muito, eu sofro. Então é melhor não sentir, porque sentir é sofrer.
Então o que o cérebro faz? Corta. Para que sentir se você vai sofrer? Então, fase ativa de estresse, enquanto eu vivo aquele processo, eu perdo a sensibilidade. Entende? Então, quando eu perco o contato na coxa, por exemplo, ali que a Dete falou, eu tenho um conflito de separação com alguém que sentava no meu colo, por exemplo, que é alguém que tocou na minha coxa, por exemplo. Então, eu tenho que relacionar com o que essa pessoa especificamente vivenciou, né? E aí tentar ressignificar essa informação. Tá? Então, isso que é importante entender essa relação. No estímulo físico, o foco de Hammer será sempre no topo da cabeça ou pode descer até a base do crânio? Como eu falei aqui, sempre a tomografia está relacionada. Se é no neocórtex, substância branca, mesencéfalo, tronco cerebral, cerebelo. Então ele vai ter regiões diferentes devido a cada camada embriológica. Então cada um vai ter uma aparição diferente. Quando nós entramos então em ectoderma, fase ativa de estresse, diminuição de sensibilidade, diminuição de função do órgão ou necrose tecidual. Quando eu entro na fase pós-estresse, agora começa a voltar. Então eu começo a voltar a sentir o cheiro, eu começo a voltar a sentir o gosto. Claro que a gente tem que saber qual é a intensidade. Uma pessoa que durante 50 anos teve necrose da parte olfatória, vai voltar? Já degradou tudo, não existe mais nada lá. Se ela degradou por muito tempo o tecido, talvez não tenha mais como reverter, né? Então a gente tem que ter clareza que um processo que durou muitos anos, às vezes pode ser difícil restabelecer, porque necrosou, agora não tem mais como restabelecer como era antes. Por exemplo, uma paralisia, né? Que é a fase ativa de estresse. Ó. Paralisia da parte motora do tecido, eu tenho uma diminuição da função motora, e aí eu tenho uma necrose, ou tenho uma degradação, ou tenho uma diminuição da sensibilidade, ou diminuição motora, que é o movimento. Então eu tenho diminuição do estímulo motor. E eu tenho uma paralisia que vai alterar os músculos. Tá? Então, geralmente, parte mesoderma novo dos músculos, mais parte motora, ela está muito associada. Então, muitas vezes está junto. E nesse sentido, se uma pessoa está paralisada por muitos anos, vai ter uma necrose muscular, necrose, às vezes não vai se estabelecer de volta. Por isso que o quanto antes restabelecer essa função numa AVE, numa paralisia qualquer, num TCE e tudo mais, é melhor e mais possível voltar à normalidade. Então por isso que é importante o quanto antes tirar da fase de estresse, fazer uma fase de estresse curta e não duradoura de anos. Porque daí uma necrose pode ser tão intensa que pode gerar risco a essa pessoa não voltar à normalidade. Tá? Então é importante entender essa relação para a gente saber que se a pessoa tem uma fase então de perda de sensorial, uma fase de perda ali com relação de estímulos motores, necrose tecidual em um tecido, é importante saber se é ectoderma, que a gente precisa retirar essa pessoa da fase de estresse, ou o que o Hammer fazia, retirar de tudo que possa fazer ela voltar nesse estresse. Para que assim, se ela sai daquele processo que faz ela voltar ao estresse, ela pode restabelecer o processo e voltar a uma normalidade. Mas para isso a gente precisa conhecer qual é a função de cada órgão e tecido, conhecer o sentido do porquê aquele tecido está alterando e conhecer o contexto do programa biológico de sobrevivência. Por que aquela situação emocional específica que o paciente está vivendo está causando isso daqui. Para daí a gente restabelecer o paciente. Tá? Para que fique claro para ele a vivência que ele está tendo. E se não fica claro, não há resultado. Como diz aí o meu amigo aí, Claudinho, consciência e coerência. Se você tem consciência do que causou o problema, a gente está coerente na informação e aí podemos aí transmutar aquela informação do paciente para o restabelecimento, para a cura, para a melhora completa. Mas se eu não tenho consciência, que ele vai falar o Claudinho no congresso dessa semana que vem, ele vai falar mais sobre ter consciência e coerência no atendimento. Se você tem consciência, coerência nessa informação,
o processo é possível ser restabelecido desde que o paciente tome consciência, desde que o paciente tenha coerência. Ó, ser consciente e coerente. E quando o paciente é consciente e coerente da informação, é cura na certa. Porque daí ele tomou consciência, ele está coerente para ele aquela informação e agora ele possa mudar o rumo. Na constelação, a Vera Boing vai falar um pouco mais sobre constelação familiar também no congresso. Se eu estou voltado para os meus pais, eu não tomo a consciência para me voltar para a minha vida e tomar o rumo que eu desejo da minha história. Então, se eu não tenho consciência que eu estou só voltado para eles, eu não me volto para a minha vida, para a minha essência, para a minha história. E por isso que nós temos que ter consciência do que está me fazendo mal, para daí eu romper isso e aí seguir a minha vida. Tá? Então, se você quer aprender mais e mais, vamos lá, amanhã tem outra aula sobre todos os micro-organismos, fungos, bactérias, micobactérias, vírus, a relação dos parasitas, por que eles parasitam o nosso corpo e falando cada um dos detalhes baseados aqui, ó, nessa relação endoderma, mesoderma antigo, mesoderma de transição, mesoderma novo e ectoderma, porque existe necessidade de cada um dos micro-organismos em cada uma dessas regiões específicas. Então te vejo amanhã às 7 horas da manhã e quem não fez ainda a inscrição no Congresso das Leis Biológicas desse ano, semana que vem, hein? Leis Biológicas, vou colocar aqui, leisbiológicas.com. São 33 palestrantes, 3 palestrantes internacionais. São 3 palestrantes internacionais, não está fixando aqui, não deu certo. Então, são 3 palestrantes internacionais para que você possa ver. Tem a Gladys da biodecodagem, tem Emanuel Corbel falando sobre conflitos motores, tem também Fabian Brotos do Uruguai falando sobre decodificação dental e ele vai dar uma grande aula sobre essa informação da decodificação dental, como a gente recebe do transgeracional essas informações no contexto científico mesmo da palavra e algumas perguntas que eu fiz para ele que você vai gostar bastante. 30 palestrantes de forma online e gratuita. Então, a transmissão do congresso será de forma online e gratuita para você assistir. Basta se cadastrar no leisbiológicas.com, leisbiológicas.com. Vai lá, acessa, cadastra. Você tem todos os palestrantes e os horários das palestras dentro do site já disponível, que você vai saber quem é os palestrantes, o que ele vai falar, né, a base do que o título da palestra dele, para que você já pegue um pouquinho do gostinho do horário da palestra deles. E semana que vem a gente vai mandar por e-mail ou no canal do WhatsApp do Congresso o link de cada uma das aulas. Então não vai ser numa plataforma, vai ser dentro de um site as palestras, certo? Vai ser um site, as palestras já foram gravadas e elas vão ser liberadas a semana que vem para vocês assistirem. Então tem que se cadastrar e você vai receber o link no site. Então não é dentro do Zoom, não é dentro de nenhuma plataforma, é num site que você vai receber o link do site para você assistir e o link de cada uma das palestras que você vai receber lá no WhatsApp ou na relação do e-mail que você cadastrou na hora de se inscrever na leisbiológicas.com. Alguém tem alguma dúvida sobre o congresso? Aproveita aí que eu respondo para vocês. Então são 5 aulas, segunda, terça 6, quarta 6, quinta 6, sexta-feira 5 aulas também, tá? Das 8 da manhã às 8 horas da noite, liberada às 8 horas a última palestra. E essa live vai ficar gravada no Instagram por hora, até que a gente edite a do YouTube, que do YouTube deu problema, o áudio parece que sumiu ali. Depois a gente vai colocar no YouTube também essa live. Todas as lives vão ficar no feed aqui, pelo menos durante um mês, dentro do feed do Instagram aqui, Ivan_Bonaldo, ok? Espero que vocês tenham gostado dessas informações e me ajuda aí, compartilhe esse congresso, compartilhe essas informações para que mais e mais pessoas possam saber, possam conhecer das leis biológicas, possam estar dentro do congresso e possam se inteirar desse conhecimento que é transformador de vidas. Compartilhe aí todo esse conteúdo, coloca no Stories para que outras pessoas possam ter interesse e que possam ir lá buscar essas informações para que você possa então agregar e compartilhar, porque nós estamos no mundo para compartilhar informações e todos nós crescermos juntos, porque longe
nós vamos se a gente está acompanhado. Um grande abraço, te vejo amanhã. Tchau!